Rejeição. Falar de rejeição é talvez falar de uma das piores feridas que o ser humano pode ter. Então é sobre esse tema que eu quero falar com você hoje, nesse papo de terapeuta. E para começar a falar de rejeição, eu acho que a primeira coisa que a gente deve levar em consideração é o seguinte, A rejeição, quando eu falo que é uma das piores dores que um ser humano pode ter, é porque a rejeição dói verdadeiramente. Não é algo que seja uma mentira, não é algo que seja uma ilusão. Rejeição dói de verdade e chega a doer fisicamente. Algumas pessoas fazem algumas doenças a partir da rejeição. Doenças graves, inclusive, a partir da rejeição. Mas vamos entender um pouquinho melhor como isso acontece, como isso nasce, de que maneira essas coisas acabam acontecendo na nossa vida. Antes de falar de que maneira isso acaba acontecendo na nossa vida, eu queria deixar claro o seguinte, Eu acho que primeiro a gente tem que pensar o que é um sentimento vivido e o que é um sentimento percebido. E talvez a rejeição tenha muito disso, ela tenha também uma coisa muito da percepção e não daquilo que foi vivido, verdadeiramente daquilo que foi vivido. E inicialmente eu quero colocar uma hipótese para você, colocar uma hipótese apenas, para que você possa pensar sobre isso. Se você é mulher, talvez você já tenha vivenciado esse tipo de coisa. Se você é homem, você pode refletir comigo sobre isso agora. Muitas vezes a gente sente algo, muitas vezes a gente tem uma sensação e a gente não sabe exatamente de onde veio. E por não saber exatamente de onde veio, a gente não consegue encontrar uma solução para isso. Por isso eu quero colocar essa primeira hipótese. Você já parou para pensar que uma pessoa, de repente, ela pode ter se traumatizado num sonho, ela pode ter se traumatizado numa história que foi contada, ou ela pode ter se traumatizado a partir do pensamento de alguém? Essa é a hipótese que eu quero te colocar. Então, inicialmente, eu quero que você fique com este pensamento. Imagina que, e aí para as mulheres, é isso que eu disse, as mulheres talvez tenham uma ideia melhor do que seja isso. Talvez seja mais difícil para a gente, enquanto homem, entender como isso funciona. Mas você que é mulher, que está aí, que está me assistindo, vai dizer que durante a gravidez, se você já teve um filho, vai dizer que durante a gravidez, você em algum momento, você não teve um pensamento, um sentimento, meu Deus, será que eu dou conta de criar essa criança? Será que eu dou conta de ser uma boa mãe? Será que eu vou conseguir dar para essa criança tudo aquilo que ela precisa ou tudo aquilo que ela merece? Puxa, seria melhor se eu não tivesse essa criança. Pode ser que isto tenha começado, esse sentimento, essa sensação de rejeição tenha começado a partir de algo que não tenha sido vivido efetivamente, mas que tenha sido percebido. Por isso é que é legal a gente separar inicialmente um sentimento vivido de um sentimento percebido. Porque quando você entende o que é um sentimento vivido e um sentimento percebido, já talvez fique mais simples para você começar a entender um pouco melhor daquilo que acontece com você. Então é importante que a gente leve em consideração, quando a gente vai trabalhar com uma pessoa que tem um sentimento de rejeição, é importante, e para a gente também, para a gente poder se analisar, para a gente poder refletir um pouco mais sobre a gente e quais os caminhos que a gente poderia fazer para a gente não ficar preso nesse sentimento, talvez fosse importante a gente voltar para aquele período intrauterino. O que será que aconteceu com minha mãe? O que acontecia com meu pai na época que ela estava grávida? Como era o relacionamento deles? Ali eu tinha um contato direto com a minha mãe. E pode ser que tenha algumas coisas que necessariamente eu não tenha verdadeiramente vivido essas coisas, mas eu posso ter sentido isso de alguma forma, percebido isso de alguma forma. Uma criança, ela ainda, antes de nascer, ou mesmo logo após o nascimento, ela ainda não consegue fazer as ligações cognitivas adequadamente, mas isso não a impede de sentir algo. Então, muitos traumas que foram vividos lá atrás, talvez tragam esse reflexo, esta sensação. Olha, a rejeição
ela é conhecida também como neurose de abandono. Mas eu não quero entrar nesse mérito, não. Eu só quero pegar algumas coisas daí para a gente poder refletir agora. Então eu quero deixar inicialmente essas coisas que eu trouxe para você. E depois, onde é que como isso pode ter nascido ao longo do tempo? Então, num primeiro momento, talvez venha dessa vida intrauterina. Mas vamos pensar o seguinte, ó, depois que a gente nasce, muitas coisas à nossa volta podem nos afetar. E a nossa percepção sobre essas coisas, elas podem mudar. Nós temos que levar em consideração também algo aqui importantíssimo, algo que eu já falei em outros vídeos, que eu acho que eles já foram, a gente já veio trabalhando com essas questões em outros vídeos, mas tem uma coisa que eu gostaria aqui, talvez assim, de dar uma olhada melhor para isso, né? Nós, seres humanos, sem dúvida nenhuma, entre todos os outros animais na face da Terra, porque nós somos animais racionais, né? Então entre todos os animais na face da Terra, nós somos aqueles que precisam de mais tempo de cuidar. Então veja, aí a gente entra no período da nossa infância. Em alguns outros vídeos lá atrás, eu já falei de alguns sentimentos que aparecem aí pra gente, como o apego e etc. Já dei alguns exemplos, falei de algumas coisas. Mas veja, no período em que a gente é pequeno, quando a gente está com a nossa mãe ou quando a gente está com o nosso pai, a gente precisa de cuidados, é natural, é isso que eu acabei de te dizer. O ser humano é a pessoa que mais precisa de cuidados, é dos animais o que mais precisa de cuidados. E pode ser que nesse período da nossa infância, esse cuidado não tenha vindo. Então, em algum momento, talvez a gente tenha ficado com esta sensação, uma sensação de rejeição, uma sensação de não pertencimento, de ter sido rejeitado de alguma forma. Isso pode ocorrer também num determinado momento quando eu tomo um sentimento que não é meu. Às vezes aconteceu algo entre os meus pais. Meus pais tinham problemas que eu não sei dizer exatamente quais são. Mas aí, de repente, o meu pai, por uma série de problemas que ele talvez tivesse, ele deixa de olhar para mim. Por uma série de problemas que minha mãe talvez tivesse, ela deixa de olhar para mim. E nós estamos falando dos pais ausentes. Nós vivemos na sociedade hoje um momento onde os pais estão ficando cada vez mais ausentes com seus filhos, em função desse movimento que a gente tem aí de redes sociais e de tudo isso. As pessoas, assim, elas querem se conectar tanto que acabam se desconectando dos seus próprios filhos, acabam se desconectando das pessoas que estão à sua volta. Então, os pais ausentes podem criar essa condição numa criança. E talvez eu, talvez você, a gente já tenha vivido isso de alguma maneira. A ausência dos nossos pais, que talvez tenha trazido essa rejeição. Sabe uma outra coisa que pode acontecer também? Então, meus pais tinham problemas sociais, não tinham dinheiro suficiente, ou tinham problemas com drogas, eram adictos, ou de repente brigavam muito, ou se separaram. Então esses elementos, eles podem criar esta sensação, uma percepção de que eu não sou bem visto naquele momento. Talvez isso já tenha acontecido com você, talvez já tenha acontecido comigo, inclusive. A gente às vezes está com um problema difícil para ser resolvido, tem um problema sério dentro do relacionamento e a gente deixa de olhar verdadeiramente para uma criança. Agora, outras coisas também podem colaborar para que uma pessoa tenha essa sensação. Não sei se é o seu caso. Eu estou colocando todas essas coisas aqui. É sempre assim, né? No Papo de Terapeuta, eu venho aqui sempre para te colocar algumas coisas para você refletir, para você entender, de repente, onde as coisas nasceram. E por que eu gosto de colocar tudo isso aqui, né? Onde as coisas nasceram, não é? Porque só quando a gente entende, descobre, na verdade, qual é a ponta do novelo, vai ficar mais fácil para a gente desembaraçar esse novelo, não é? Só quando a gente reconhece algo é que a gente pode exercer a nossa vontade ou a gente pode trabalhar as nossas necessidades. Muitas vezes, vou te dar um exemplo claro disso, às vezes você fala uma coisa para uma pessoa, você diz assim, olha, eu tenho um sentimento de rejeição muito grande e eu não sei como trabalhar isso.
Então, necessariamente, a gente vai ter que olhar para a história lá atrás. Então, a gente tem que olhar, de alguma forma, a gente precisa olhar para a nossa história. Pessoas que têm um sentimento de rejeição, é necessário que essas pessoas busquem uma ajuda adequada, não é? Porque esse sentimento de rejeição, ele leva para um não pertencimento. E o não pertencimento vai trazer alguns tipos de comportamento para a gente que não são adequados. Comportamentos que vão nos prejudicar, seja no trabalho, seja nos relacionamentos ou em qualquer outro aspecto da nossa vida. A gente vai se sentir muito prejudicado em relação a isso, porque talvez a gente não consiga executar, não consiga fazer aquilo que a gente tem vontade. E aí eu me lembro de uma coisa também, né? Muitas vezes o que acontece com a gente é o seguinte, esse sentimento de rejeição, ele acaba atrapalhando a nossa autoimagem e a nossa autoestima. Nossa autoimagem e nossa autoestima vai lá para baixo quando a gente se sente rejeitado. Mas aqui tem algo interessante. Talvez uma das coisas que tenha colaborado muito para isso, e fica um alerta, né, para a gente pensar, uma das coisas que talvez tenham colaborado muito para isso é que as pessoas, muitas vezes, elas não falam dos nossos comportamentos, elas falam da gente. Então, um comportamento você pode mudar, mas mudar uma pessoa, uma personalidade, mudar algo, já é muito mais complicado. E por que é complicado? Porque, veja, a gente pega um sentimento desse de rejeição, às vezes a gente vai ter que trabalhar muito para transformar algo, para dar um novo significado. Mas isso não quer dizer que a gente vai mudar a pessoa. Não, ela vai mudar os seus comportamentos a partir da ressignificação que ela vai dar. Então o alerta que eu te dou é o seguinte, quando você for falar com alguém, ou for falar principalmente com as crianças, talvez seja legal a gente colocar sempre o comportamento, de que aquele comportamento que ela tem não é legal. E não falar da criança em si, né? E isso a gente pode utilizar num relacionamento de casal, a gente pode utilizar dentro do nosso trabalho. Às vezes a gente vai falar algo para alguém, a gente vai dar um feedback para alguém, a gente fala diretamente da pessoa e não fala do comportamento que esta pessoa tem. Então isso também pode motivar, fazer com que a gente caia nessa grande cilada que é a rejeição, caia nesse sentimento de rejeição. Aí a gente vai sofrer muito com isso. Um outro alerta que eu queria te deixar também é o seguinte, muito cuidado com os julgamentos que você pode ter. As pessoas que sofrem de rejeição, elas são pessoas que acabam sendo rejeitadas de fato. E por que elas são rejeitadas de fato? Porque elas têm determinados mecanismos, eu vou falar de alguns mecanismos aqui, vou falar de 3 mecanismos aqui. Elas têm mecanismos de proteção que muitas vezes vão afastar as pessoas. E talvez você mesmo tenha esses mecanismos de proteção que acabam afastando as pessoas. Então, muito cuidado quando você estiver trabalhando com uma pessoa que tem esse sentimento de rejeição. Tenha um olhar de compaixão para essa pessoa. Faça um exercício de empatia. Procure entrar no lugar dela. Faça um exercício de simpatia. Busque nela aquilo que há de mais positivo para que você possa aceitá-la inicialmente e oferecer a ela possibilidades de mudança. Então, o movimento de empatia é quando eu entro no lugar do outro. E o movimento de simpatia é quando eu identifico no outro questões que talvez a mim sejam melhores, questões com as quais eu possa me alinhar, comportamentos, pensamentos, sentimentos ou sensações desta pessoa com os quais eu possa me alinhar. Então procure fazer esse exercício de empatia e de simpatia ao mesmo tempo, para que você também não caia naquela coisa de julgar negativamente. Porque julgar a gente sempre vai julgar, mas não julgar negativamente uma pessoa. Tenha um cuidado para não julgar. Tenha um cuidado para aceitá-la, mesmo que você não concorde com ela, mas aceitá-la. E aos poucos oferecer novos elementos para que ela possa transformar o seu próprio mundo e assim o seu mundo à sua volta. Porque a gente acaba julgando muito e a gente acaba afastando essas pessoas, quando na verdade elas precisariam muito de um acolhimento. Então, você que talvez tenha esse sentimento de rejeição, verifica, porque talvez as pessoas estejam se afastando de você por conta desses mecanismos de defesa. Então vamos falar desses mecanismos de defesa agora, né?
Qual é um dos mecanismos talvez mais visíveis? É aquele da resignação. O que é resignação? É quando uma pessoa ela diz assim, bom, já que é assim mesmo, eu vou fazer o quê? Minha vida é assim, eu nasci para ser rejeitado, eu nasci para isso, eu nasci para aquilo. E essas pessoas acabam se tornando pessoas extremamente pessimistas, com uma autoimagem extremamente negativa. Então, muitas vezes, qual é o movimento de defesa que vem? Esse movimento de querer fazer esse tipo de movimento, entende? É algo do tipo, eu sou um coitado mesmo, eu não tenho sorte, olha o que a vida fez comigo. Acabam se tornando meio hard. Lembra aquele desenho que tinha antigamente? Você pode até procurar esse desenho. Tinha um desenho de uma hiena que ele vivia dizendo, ó dor, ó vida, ó lugar. Então, pessoas muitas vezes têm esse comportamento, e é um comportamento de defesa, é um comportamento onde existe um grito de ajuda, assim, um pedido de ajuda, né? É um grito onde a pessoa está pedindo ajuda dentro desse comportamento. E se a gente puder enxergar isso e aí oferecer possibilidades, melhor. E se você tem esse tipo de comportamento, verifica o que você pode fazer. Outro tipo de comportamento que pode aparecer como uma grande proteção é a fuga. São as pessoas que vão fugir o tempo inteiro, elas fogem o tempo inteiro. A fuga acaba se tornando talvez o grande movimento de proteção. Não é? São pessoas que vão se isolar. Então vive um isolamento muito grande, isolamento social, e aí muitas vezes se julgam no meio do caminho. Porque muitas vezes o rejeitado, ele se julga demais. A pessoa que tem um sentimento de rejeição, ele vive se julgando. Ele vive se julgando e ele vive buscando também outras maneiras de compensar isso. Então, quer ver, qual é outro tipo? Então, eu já falei de um que é resignação, falei desse da fuga, mas tem um outro que é, nossa, esse é demais difícil, que é a hipercompensação. E o que é a hipercompensação? A hipercompensação é quando ele quer, de alguma maneira, ele quer atender às expectativas de todo mundo, na intenção de ser aceito, na intenção de que as pessoas possam tomá-lo do jeito que ele é. Então ele quer compensar isso. E aí acaba virando um polvo, faz mais do que poderia fazer, acaba entregando muito mais do que poderia entregar. E muitas vezes essas pessoas, elas acabam detonando os seus relacionamentos. E por que detonam os seus relacionamentos? Porque vão dar demais, vão dar demais, vão dar demais e vão tomar de menos. Não vão conseguir pegar efetivamente aquilo que elas poderiam pegar dentro de um relacionamento. Relacionamento é troca, eu tenho que dar, mas eu tenho que receber na mesma medida. Então a gente tem que oferecer para o outro uma possibilidade de que ele possa nos retornar na mesma medida, que a gente possa fazer verdadeiramente essa troca. Não dá para dar demais, mas também não dá para dar de menos. Não dá para aceitar de menos, mas também não dá para aceitar demais. Quando você dá demais, você acaba sendo muito meloso e você vai pressionar o outro desta forma. O outro vai se sentir sufocado e ele vai embora. Então são mecanismos de fuga. Olha, eu falei de algumas coisas importantes hoje sobre rejeição. Talvez você possa refletir sobre elas. Talvez você queira comentar algumas coisas aí. Talvez você queira que eu volte e fale um pouco mais sobre esse vídeo. Do jeito que você quiser, eu acho que vai ser bom. E eu quero te deixar uma playlist aqui agora. Sempre deixo essa playlist. É uma playlist da terapia no nosso dia a dia. Vou te deixar essa playlist, porque aí de repente você pode ter algumas outras coisas lá que venham a te ajudar dentro desse processo. Espero que tenha sido bom hoje e a gente se vê num próximo vídeo, num próximo Papo de Terapeuta. Até lá, um grande abraço.